Romanos 3. Do versículo, originalmente seria do 21 ao 26, mas eu vou ler desde o 19, a partir do 19 até o 26. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda boca se cale e todo o mundo seja culpável diante de Deus. Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Seja abençoada a leitura da palavra, nosso Deus e nosso Pai. Precisamos de Ti. Precisamos Te ouvir. Ser propício a nós. Ser favorável a nós nesta manhã. Compadece de nós. E permita, Senhor, que possamos compreender a Tua palavra. Torne claro para nós, Senhor, mediante o Teu Espírito no nosso homem interior. Dá-nos entendimento, dá-nos clareza. Que essa palavra, Senhor, edifique a nossa vida e que o Senhor seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Eu entrego a Ti, Senhor, a vida de Dona Zilda. Eu suplico a Tua misericórdia. Permita que o Teu Espírito a visite. Ele afofe a cama. E ela seja, Senhor, tocada ali no leito onde está naquele CTI. Restaura, cura, estabilize-a e permita que ela volte para casa, Senhor, para o convívio da sua família, plenamente restaurada. Entrego a vida, Senhor, do Teu servo, irmão Marco Aurélio, pedindo que também, ó Deus, movas sobre ele o Teu poder e o cure, no nome de Jesus, como temos pedido pelos demais irmãos, Pai. Opere um milagre, ó Deus, na vida dos Teus servos, na vida de cada um que depende de Ti, que precisa de Ti. Em nome do Teu Filho Jesus, amém. É sobre o favor de Deus para conosco que eu quero falar nesta manhã. No Evangelho de Lucas, nós encontramos em Lucas 18, do versículo 11 ao versículo 15, ao versículo 16, nós encontramos a parábola do fariseu e do publicano.
Jesus contou essa parábola por causa de alguns homens que se achavam justos, que se achavam bons demais. E por causa de outros que julgavam o seu próximo, que julgavam o seu semelhante. Então diz a história, diz a parábola, que 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu ficou em pé e orava, segundo Lucas nos diz, de si para si mesmo. Ele não orava para Deus. Sua oração era em si mesmada, de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem pena de mim, que eu sou pecador. E Jesus finaliza esta parábola que contou do publicano e do fariseu, dizendo que quem subiu justificado diante de Deus, a oração que subiu na presença de Deus, não foi a oração do fariseu, foi a oração do publicano que dizia: ó Deus, ser propício a mim, ser favorável a mim, ou tem piedade, tem pena, tem misericórdia de mim, pecador. Eu sou um pecador miserável. E embora eu me reconheça pecador, o que me torna um pecador miserável é que de vez em quando eu julgo outros. Quando eu vejo pessoas agindo de modo errado, eu digo: eu não sou como esse. Quando a gente vê alguém avançando o sinal vermelho, a gente diz: está avançando o sinal vermelho, eu estou aqui parado esperando o sinal abrir. Mas quando a gente está com pressa, a gente avança o sinal vermelho. Miseráveis. Quando vemos alguém cortando pelo acostamento, dizemos: está vendo? Que gente apressada, eu aqui, e eles passando. Nos sentimos melhores, até a gente estar atrasado, e fazermos o mesmo. Você se reconhece um pecador? Alguém que Deus amou e teve misericórdia? E de quem teve misericórdia? Nesse capítulo 3 de Romanos, Paulo ele traz más notícias e boas notícias. A má notícia vem primeiro, porque obviamente, para que alguém tenha a boa notícia da cura, é preciso ter uma notícia ruim antes, a notícia da doença. Então, primeiro nós temos a má notícia, e a má notícia é que todos os homens, que toda a raça humana está condenada à morte, debaixo do pecado, por causa da lei de Deus. Romanos 3, do versículo 1 ao versículo 20, fala disso. Toda a raça humana, judeus estão condenados e gregos, judeus e gentios aqui, para inserir debaixo dessa condenação toda a raça, todas as nações, todas as etnias. Os judeus usaram argumentos para dizer: não, mas os gentios não valem nada. Os judeus são uma classe à parte. Então, Paulo vai dizer que se conclui, versículo 9, temos nós, judeus, alguma vantagem? E ele diz: não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos,
que todas as etnias, que todos os povos, tribos, línguas, nações, raças, todos estão debaixo do pecado, como está escrito: não há justo, nenhum sequer. Versículo 11: não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Não há quem faça o bem. Aí eu digo: não, mas eu faço o bem de vez em quando, eu dou até uns quilinhos de alimento lá para a cesta básica da igreja. Eu faço umas visitas para as pessoas que estão doentes, eu levo a ceia na casa dos idosos, na casa das pessoas que não podem vir ao culto. Não, Paulo está dizendo aqui: não há quem faça o bem o tempo todo. Não há nenhum sequer. Então, essa é a má notícia. Que todos os homens e mulheres, que toda a raça humana está condenada à morte debaixo do pecado. E ninguém está excluído dessa condenação. A boa notícia é que toda a humanidade pode ser salva dessa condenação através da justificação pela fé. Irmã Aldeci, se puder, gostaria de dar uma palavra com a irmã depois, tá bom? No final do culto. Então, essa é a boa notícia, que tem esperança de salvação. Toda a humanidade pode ser salva através da justificação pela fé, e é isso que temos aqui após o versículo 21, do versículo 21 até o versículo 31. Então, primeiro vem a má notícia, até o versículo 20, mas, então, temos aí esse mais agora. E graças a Deus, porque tem essa esperança. Apesar dessa condenação de toda a raça humana, apesar dessa tragédia da humanidade, prisioneira da queda, condenada, apesar disso, mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, graças a Deus por isso. Agora tem esperança, a humanidade pode ser redimida, a humanidade pode ser salva através da justificação pela fé. Paulo, nesse texto, menciona diversos termos importantes. Primeiro, no versículo 23, ele usa a palavra justificados. Depois de dizer como, depois de falar da justiça de Deus, da maneira como Deus traz esperança de salvação para essa humanidade condenada, ele diz que essa justiça é a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, que é para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ele usa aqui a palavra justificação, sendo justificados, versículo 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Justificação é a palavra. Todos que creem em Jesus Cristo, todos a quem Deus atribui a sua justiça, a justiça de Cristo, todos são justificados. Do ponto de vista de Deus, nós que estávamos condenados à morte, nós que estávamos condenados por toda a eternidade, do ponto de vista de Deus, somos declarados justos por meio do mérito de Cristo. Justificação é a imputação da justiça do Senhor Jesus Cristo a nosso favor. E sempre foi assim. No Antigo Testamento também era assim. Era pela lei, era também pela graça, mediante a fé. A Bíblia vai nos dizer: Abraão creu e isto lhe foi imputado para a justiça.
ele creu, ele também recebeu a imputação da justiça de Deus, ele também foi justificado pela graça mediante a fé. Embora não apareça aqui no texto, eu julgo importante falar de santificação. Santificação é a justiça transmitida ou vivenciada na nossa vida diária. Justificação é a imputação da justiça do Senhor Jesus Cristo a nosso favor, e santificação é a justiça transmitida ou vivenciada no nosso dia a dia. Mas tem uma outra palavra que aparece aí no versículo 24, que é a palavra redenção. Todos pecaram, carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção. Redenção é a libertação dos pecados e de sua penalidade pelo pagamento do preço. Então, porque foi pago um preço, nós recebemos a redenção. Mas há uma outra palavra que explica como a libertação dos pecados se deu através da oferta de um sacrifício. A palavra então é expiação. Essa palavra também não aparece no texto. O preço pago foi o sangue de Cristo na cruz. Por causa do preço pago, nós fomos redimidos, nós recebemos redenção da parte de Deus. Como foi através da oferta de um sacrifício que esse preço foi pago, nós recebemos expiação. Mas tem ainda uma terceira palavra. Duas não estão no texto, mas eu estou acrescentando, não no texto, acrescentando na nossa explicação. No versículo 25 aparece uma terceira palavra aí. A primeira foi justificação, ou justificados, a segunda redenção. No 25 é a palavra propiciação. Então, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem? Cristo Jesus, a quem Deus fez o quê? Apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Propiciar significa apaziguar. A propiciação tem um sentido de Deus ser apaziguado. Deus pode perdoar o pecador e permanecer justo, porque o sacrifício de Cristo na cruz satisfez a santa lei de Deus, a exigência que a lei fazia, e apaziguou Deus. Nós éramos inimigos de Deus, mas por causa da propiciação, nós fomos apaziguados e agora nós podemos ter paz com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus pode perdoar, vou repetir, o pecador e permanecer justo, porque o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário satisfez a exigência da lei santa de Deus. Por causa disso, agora Deus pode olhar com bondade e com graça para o mundo perdido, porque a sua justiça foi satisfeita. Eu quero falar ainda um pouquinho com você, um pouquinho mais sobre propiciação. Essa palavra propiciação, ela responde a seguinte pergunta: como Deus pode ser justo e justificar o ímpio? No Novo Testamento, a palavra é traduzida de outra que significa aquilo que propicia, que apazigua ou que aplaca. Na palavra propiciação, o prefixo pro significa para. Então, a propiciação traz uma mudança na atitude de Deus, de modo que Ele deixa de ter inimizade conosco para ser favorável, para ser propício, para ser para estar em nosso favor.
para estar do nosso lado e não contra nós. Éramos inimigos, estávamos afastados de Deus, mas porque Cristo, ou o próprio Deus, fez propiciação para nós, apresentou a Jesus Cristo como propiciação no seu sangue, nós deixamos de estar do lado dos inimigos de Deus, para agora estarmos no lado daqueles a quem Deus é favorável. Através do processo de propiciação, nós somos restaurados em comunhão e em favor nele. Então, a propiciação, como eu disse, em certo sentido, ela tem a ver com apaziguamento, com apaziguar a Deus. E no texto lido nesta manhã, a palavra propiciação, ela se refere especificamente ao sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. João diz na sua primeira carta, no capítulo 2 e no versículo 2, que ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios pecados, mas ainda pelos pecados do mundo inteiro. O mundo inteiro, toda a raça humana está condenada. Então Deus em Cristo fez propiciação pelos pecados do mundo inteiro, pelos pecados de toda a raça humana. Mas por que toda a raça humana não será salva? Por que o mundo inteiro não será salvo? Não porque Deus não queira, mas porque o mundo inteiro não crê. A maioria das pessoas acha Jesus Cristo bonitinho e acha esse negócio de Natal uma coisa legalzinha para a gente comer panetone e rabanada. Mas se dissermos para ela a respeito de mudança de vida, através de transformação do coração, de regeneração, de ser novas criaturas, de deixar o mundo para viver para Deus, as pessoas dizem: eu não quero isso, eu não quero deixar o mundo, eu não quero mudar a minha maneira de viver, eu quero continuar vivendo do jeito que eu vivo, porque eu estou bem, porque eu sou feliz em viver assim como eu vivo. Não, mas a gente está falando que Deus ofereceu a vida eterna e você vai poder morar para sempre no céu. No céu, como é que é o céu? Anjos tocando harpinha? Eu gosto de funk. Esse negócio de anjinho tocando harpinha não é para mim. O céu é um lugar muito tranquilo. Já ouviu alguém dizer isso? Eu estou brincando, mas as pessoas agem assim. Quando falamos a respeito das verdades do Evangelho, você vai deixar o mundo e as pessoas vão passar agora a zombar de você, quando você falar para elas das coisas eternas. As pessoas dizem que a vida já é séria demais para a gente torná-la ainda mais agravada. O modo de viver de vocês é sério demais. O modo de viver nosso é livre demais. Eles dizem que nós somos alienados, nós dizemos nós somos livres, livres em Jesus Cristo. Nós somos livres. Livres da condenação que há no mundo, livres da condenação eterna, livres do temor da morte. Nós temos esperança de vida eterna. Jesus é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos próprios pecados, mas ainda pelos pecados do mundo inteiro. João capítulo 2, versículo 2. Queridos irmãos e irmãs, de acordo com as Escrituras, de acordo com a palavra de Deus, o homem pecou e o salário do pecado é a morte. Deus é justo e o culpado não pode ser perdoado até que as exigências da lei sejam atendidas. E diz a Escritura que na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher,
Deus enviou o seu Filho na plenitude dos tempos. O Filho de Deus se encarnou. Ele andou nesta terra em perfeita obediência à lei de Deus. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. E ao fim da sua vida, de acordo com a vontade do Pai, foi crucificado na cruz. Jesus se colocou no lugar do seu povo culpado, no meu lugar e no seu lugar. E Ele atribuiu a sua obediência, Ele atribuiu a sua justiça, Ele atribuiu a sua pureza, Ele atribuiu a sua inocência a mim. E os meus pecados Ele tomou sobre si. Ele carregou sobre Ele na cruz. Sua morte pagou a dívida dos meus pecados. Sua morte satisfez as demandas da justiça de Deus e apaziguou a ira de Deus, ou apaziguou Deus na sua ira. E dessa forma Deus resolveu um grande dilema. Ele puniu de forma justa os pecados do seu povo na morte do seu Filho. E por isso, Ele pode justificar livremente todos aqueles que colocam nele a sua esperança. Portanto, e eu concluo com essas palavras, a morte de Cristo na cruz permite que Deus seja ao mesmo tempo, isso que Paulo disse no versículo 26, justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Ele é justo porque os pecados foram punidos, não no pecador, foram punidos em Jesus Cristo, que nos substituiu na cruz. Ele é justo ao mandar o seu Filho morrer na cruz, porque a lei exigia uma obediência e um sacrifício perfeitos. Ele é justificador ao aceitar a fé do pecador no Filho e na sua obra na cruz, como o único meio de salvá-lo. É por isso que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Nem em cima nos céus, nem embaixo da terra, não há outro nome dado para os homens pelo qual importa que sejamos salvos, porque não há outro meio, não há outra maneira, não há outra forma. Deus escolheu salvar a humanidade através da morte do seu Filho na cruz. Então, porque Jesus Cristo pagou uma vez por todas pelos pecados do seu povo, Ele pagou o preço, Deus pode justamente estender sua misericórdia ao culpado e ser ao mesmo tempo justo e justificador de qualquer pessoa que deposite sua fé em Jesus. João capítulo 3, versículo 26, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Não é como se Deus estivesse passando pano. Então, meu preferidinho, minha preferidinha, esse é o meu filho predileto. Ele errou, mas eu não vou disciplinar não, eu não vou corrigir não. Não. A minha culpa foi paga. Alguém pagou o preço por mim. Jesus Cristo recebeu o castigo que os meus atos mereciam receber punição. Jesus Cristo recebeu a punição no meu lugar. Por isso que Isaías diz no capítulo 53, nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido.
Mas ele não foi castigado porque tivesse pecado. Ele foi castigado para que nós tivéssemos paz. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele foi ferido de Deus, sim, mas não porque merecesse, porque quem merecia ser ferido, quem merecia receber as chibatadas, as chicotadas, quem merecia receber os cravos na cruz, éramos nós. Então, se você ainda não creu em Jesus, eu quero dizer para você nesta manhã que você está exposto e que é terrível cair nas mãos de um Deus que sente indignação e que está irado. A ira de Deus foi satisfeita para com a vida daquele que crê em Jesus. Para com a vida de quem rejeita Jesus, Deus continua irado. Aquele que rejeita a Jesus Cristo como único caminho, como a única verdade e como a única perspectiva de vida eterna, para quem rejeita Jesus Cristo, a ira de Deus permanece. Você está exposto. Por isso você precisa de um encontro com Jesus Cristo. Creia nele e reconheça-o como seu único Senhor. Confesse-o como seu Salvador. Receba a justificação e tenha paz com Deus. Seus pecados serão perdoados e seu nome será escrito no livro da vida. E para você que crê em Jesus, renda graças a Deus por isso. Dê graças a Deus, porque por causa da sua fé em Jesus, você está seguro. Pois Jesus Cristo bebeu todo o cálice da ira divina, de modo que não restou nenhuma gota do cálice de ira de Deus, para aqueles cujos pecados foram perdoados, pelo preço que Jesus pagou. A ira de Deus foi removida de sobre a minha vida e de sobre a sua vida, porque Jesus tomou todo o cálice.